Você por acaso já teve um sonho com uma pessoa morta? O que essa pessoa te disse? Ou então, já sonhou que você tinha morrido? Que alguém próximo de você tinha morrido? Por que a gente sonha com morte? Assiste esse vídeo até o final. Fala galera, sejam muito bem-vindos, mais uma dose de curiosidade pra vocês e dessa vez a indicação do tema veio da Heloísa Souza. Ela comentou lá nos vídeos que eu explico o porquê que a gente tem pesadelos. Ela botou lá, o que é sonhar com mortos? Então eu vou explicar nesse vídeo, inclusive eu vou dar sete exemplos de sonhos com morte. Bem interessante, eu vou explicar cada um. Vale lembrar, gente, que o sonho, ele revela as nossas emoções, a nossa personalidade. Quando a gente decodifica um sonho, a gente passa a se conhecer melhor. O sonho, ele é muito individual. Sim, ele é muito individual. Não tem como a gente falar assim, ah, você sonha com cobra, isso quer dizer traição, e daí você já começa a procurar traição nos teus relacionamentos. Nada disso. Até porque é muito individual, mas nesse vídeo eu vou explicar o que normalmente a morte simboliza para as pessoas, segundo a psicologia. E assim, antes de eu começar as explicações, se você se sentir ofendido ou irritado com a interpretação de determinado sonho, vale a pena você pensar mais sobre aquilo. Pode ser que você esteja querendo negar ou reprimir determinado sentimento. Então vamos lá, sob o ponto de vista da psicologia, a gente vê a morte como se fosse o surgimento de uma nova vida. Os sonhos sobre a morte são, na verdade, sobre um aspecto de nós mesmos que a gente está deixando para trás. Para a psicologia, a morte significa transformação, o fim de um ciclo, e pode representar o seu desejo por mudanças e o renascimento de novos estilos, de pensamentos de vida. Então, assim, quando a gente pensa em morte, seja a nossa morte, seja a morte de alguém próximo, ou então alguém que já faleceu e aparece no seu sonho, o que você tem que parar para pensar assim: o que o meu inconsciente está querendo me dizer? Não é o que aquele morto está querendo me dizer. Você tem que ler o seu sonho a partir de si mesmo. E assim, sonhos de morte podem aparecer em inúmeras circunstâncias, mas principalmente naqueles momentos da nossa vida que a gente está passando por profundas transformações. Até porque quando a gente toma uma escolha, normalmente a gente está abdicando de alguma outra possibilidade, né? Então agora que a gente já entendeu quando que surgem os sonhos com morte, bora para os exemplos e daí você vê se identifica ou não e coloca aí nos comentários, beleza? Primeiro exemplo, sonhar com a morte de alguém que ainda está vivo. Isso pode significar sentimentos de ciúme, ódio ou até ressentimento por aquela pessoa. Então você sonhou com a morte de alguém que está vivo, começa a repensar por que você teve aquele sonho. E assim, segundo a psicologia, os sonhos que a gente tem são normalmente desejos que são socialmente inaceitáveis. Querer que alguém morra ou então pensar na nossa própria morte é uma coisa inaceitável para a sociedade, né? Mas o que eu achei muito interessante, que eu vi já um psicólogo falando na TV, inclusive numa entrevista do Mais Você há algum tempo, ele falou que muitas vezes se a gente pensa na morte de uma pessoa querida, às vezes é porque a gente tem que dar mais atenção àquela pessoa. A gente não tá dando a atenção necessária. Segundo exemplo, sonhar com a própria morte. Quem nunca, né? Eu já sonhei, inclusive, com um tiro na cabeça, eu vendo as pessoas no meu velório. Bem estranho mesmo. Se você já teve esse sonho, conta aí nos comentários. E isso, sabe o que é? Nada mais é que seu desejo de escapar do estresse atual da sua vida. Você quer se livrar daquilo e a morte no seu inconsciente é a solução para isso. Mas, gente, eu tô falando assim de um jeito dinâmico e engraçadinho, mas peraí, né? Estamos falando de sonhos, beleza? Só pra gente interpretar. Terceiro, sonhar com a morte de um ex-namorado, marido. Gente, isso pode simbolizar o quê? O fim de um relacionamento e a sua capacidade de seguir em frente. Porque o teu inconsciente também tá ligado nisso tudo. Inclusive, você tem que ver se ainda não viu o vídeo que eu explico sobre os pesadelos. É muito importante. O nosso inconsciente tá batalhando o tempo todo pra gente melhorar dia após dia. Quarto, sonhar com a morte de uma criança. Isso, segundo os especialistas, normalmente marca, por exemplo, o fim da sua infância e o início da vida adulta. Ou então, tem muitos especialistas que também dizem que talvez você tenha que olhar um pouquinho mais para aquele seu lado infantil, o lado de ser criança, né, que a gente acaba deixando de lado, aquela sensibilidade, enfim, tudo isso. Quinto, sonhar com animais, camundongo, enfim, criaturas normalmente desagradáveis. Pode simbolizar, sabe o quê? Pensamentos negativos ou abordagens negativas que você, sonhador, tá querendo deixar pra trás. Bem interessante esse negócio. Uma vez eu sonhei com um sapo morto, coisa assim, e realmente, se for pensar dessa forma, eu andei deixando muitos pensamentos negativos pra trás e o meu inconsciente trabalhou em cima disso, realmente. Sexto e o mais polêmico, sonhar com alguém que já morreu.
Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o que diz o espiritismo, coloquem aí nos comentários. Mas o que diz a psicologia pode ser uma mensagem de uma parte mais sábia do seu psiquismo, dizendo o quê? Para o seu ego acordar. Ou então pode fazer parte do processo de luto, fazendo o quê? Que o sonhador faça as pazes com a perda, porque muita gente acaba não deixando aquele sentimento ir, reprime o sentimento, não chora, não vive o luto, né? Então pode ser que no seu sonho é aquele momento que você vai fazer as pazes com determinada pessoa que se foi na sua vida. E agora, por último, gente, sonhar com morte pode simplesmente também demonstrar o quê? O seu medo de perder um ente querido que está passando por alguma doença, alguma morte recente que aconteceu ao seu redor, ou então uma luta que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, que é encarar a realidade de que um dia todos nós vamos morrer. Gente, é isso. E aí, gostaram? Espero que sim. Então, se gostaram, por favor, deem um like nesse vídeo, é muito importante. E também deixa aí comentários que eu adoro ler e escrever, enfim, responder pra vocês, tá bom? A gente se vê na próxima segunda. Um grande beijo, ó. Valeu!